Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de física e a gente vai falar sobre velocidade média. Eu vou direto ao assunto, justamente para a gente não perder muito tempo. Então, eu peço que vocês peguem o papel, anotem bastante como é conta, como essas coisas é importante anotar. Vamos lá. Velocidade escalar média. O que seria velocidade, Gabriel? Aqui está dizendo que velocidade é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. O que é isso? Me explica, eu não entendi. O deslocamento nada mais é de quando você tem algo num ponto e ele se desloca, ele se move até outro ponto. Então você tem uma mudança de lugar. É a mesma coisa de eu disser para você que um carro saiu de Bariri e veio para Jaú. O que eu acabei de dizer para você é que um carro se deslocou de Bariri até Jaú. Isso é um deslocamento. Intervalo de tempo é o tempo que demorou para esse deslocamento ser feito. Então eu tenho, por exemplo, o carro que demorou meia hora para vir para ir de Bariri a Jaú. O deslocamento foi o quê? De 36 quilômetros, vamos dizer assim. E o tempo foi quanto? 30 minutos. Então, quando você pega essas duas informações e tem uma razão, você descobre a velocidade média. O que seria a velocidade média, Gabriel? A média de velocidade que esse carro usou para conseguir chegar no determinado ponto nesse determinado tempo, ok? Para isso, a gente tem aqui a formulazinha Vm igual delta S dividido por delta T. Gabriel, o que é Vm? Vm é velocidade média. E o delta S? O ΔS nada mais é do que a variação de espaço. O que seria variação de espaço, Gabriel? Variação de espaço é justamente o percurso que foi total, que foi deslocado. Então, por exemplo, se eu tenho, nesse caso que eu falei para vocês de Bariri, ele saiu do quilômetro 0 e foi para o quilômetro 36. Qual foi o deslocamento dele? 36. A unidade de medida que a gente usa com o ΔS é sempre metros. Ah, Gabriel, mas o exercício passou em quilômetros. Eu já vou ensinar como transforma de quilômetros para metros. Mas a unidade de medida da velocidade média sempre vai ser metros por segundo, tá? A não ser que o enunciado peça para que você faça as respostas em quilômetros por hora. Então, o tempo aqui a gente tem metros, segundos no caso. Gabriel, tá, você explicou o que é delta S, mas e o que é delta T? Delta T é a mesma coisa, é a variação, só que a variação de tempo. Então, quanto tempo, o tempo total que levou para esse deslocamento ser feito, entendeu? Então, você pega o percurso total e divide pelo tempo total, que aí você vai ter a média. Tá, Gabriel, agora ensina como que eu faço quilômetros por hora se transformar em metros por segundo. É simples, gente. Você vai pegar o valor e vai dividir por 3,6. Não tem segredo. Você pega o valor, tá lá, 70 quilômetros. Tá 70 quilômetros, você pega 70, divide por 3,6, que aí vai ter um valor. Esse valor vai ser o valor de metros que foi andado por segundo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho uma reta. Essa reta é minha reta de deslocamento, S. Então eu tenho aqui o ponto 0 de quilômetros, o ponto 10, o ponto 20, o ponto 30. E assim por diante, tá? Aí vamos supor que eu, Gabriel, tenho um objeto, um carro, o que quer que seja, no ponto 10. Ele tá aqui, no quilômetro 10. E aí eu digo pra você, esse objeto aqui que eu tenho, ele tá deslocando em 10 metros por segundo. Aí eu falo pra você assim, aonde que esse objeto vai estar daqui um segundo? É fácil você entender, dá pra perceber que essa linha nossa tá andando de 10 em 10. Então ela tá andando 10 metros, 10 metros, 10 metros. Ok. Então, se ele tá andando 10 metros por segundo e ele tá aqui, daqui um segundo ele vai estar 1 metro, 10 metros para frente ou 10 metros para trás. E aí que entra a velocidade escalar média progressiva, quando a minha velocidade é positiva, e a retrógrada, quando é negativo. Ou seja, se esse objeto meu tá andando 10 metros por segundo positivo, no caso, ele tá indo para onde? Para frente. Daqui um segundo ele vai estar no 20. Só que se ele estiver andando menos 10 metros por segundo, ele vai estar no zero. Nossa, Gabriel, a velocidade pode ser negativo? Pode ser negativo, gente, porque a velocidade, ela é a variação, ela não é só aceleração. Velocidade é a variação de deslocamento com o tempo. É por isso que muita gente acha que frear não é uma aceleração, mas frear é uma aceleração. Então, você tem o carro, por exemplo, não é só o acelerador que é uma forma de
velocidade. O freio também é uma forma de velocidade. Porque quando a gente fala de velocidade de aceleração, a gente não está falando somente de algo que vai acelerar, que vai ir para frente. Não, a gente está falando de uma variação de tempo. E o retrógrado é quando você tem esse objeto andando para a esquerda, para trás, voltando. Bom, aqui é isso. Agora a gente vai para a parte da matemática em si. Para isso, vocês precisam entender uma coisa, esqueci de dizer aqui para vocês. Qual é a fórmula do ΔS, Gabriel? ΔS nada mais é do que você pegar a distância final e subtrair da distância inicial. Sempre que tiver um zero na frente de alguma letra, quer dizer que é inicial. Então eu pego, por exemplo, o final, no caso aqui vamos supor que estava no 20. O final, 20. Menos o inicial, ele começou no 10, certo? 20 menos 10, 10 metros foi o meu ΔS. Foi o que esse objeto percorreu, a distância total que esse objeto percorreu. Às vezes, gente, fica muito nítido no exercício quantos metros, quantos quilômetros e etc. o objeto andou. Então, às vezes, não precisa nem fazer a conta. Você olhando, você já consegue ter a noção de qual foi o deslocamento total. E aí você coloca. O ΔT funciona da mesma maneira. É o tempo inicial, o tempo final, perdão, menos o tempo inicial, certo? Fechou? Vamos para a próxima. A outra parte que eu vou dizer para vocês é justamente dessas formulazinhas aqui, que eu vou explicar de um jeito fácil para você entender a forma de distância, a forma de velocidade e a fórmula de tempo. Para isso, basta simplesmente você lembrar do triângulo. Deus vê tudo. Deus em cima vê tudo embaixo. Isso você vai fazer com que você lembre das formulazinhas para fazer. Então vamos supor que você precisa saber qual é a distância. Você tampa o D, que está em cima. E aí sobrou o quê? Velocidade e tempo. V e T. Se sobrou V e T, eles estão na mesma linha. Então, aquilo que você tampou vem antes do igual. Então, você coloca o D é igual. É aquilo que você quer descobrir. Eu quero descobrir a distância. A distância é igual V e T. Então, na mesma linha, eu coloco vezes. Então, a distância é nada mais é do que a velocidade vezes o tempo. Ah, Gabriel, agora eu quero saber a velocidade. Eu tampo o V e me sobra o D e o T. No caso, eu tenho aqui, ó, tá vendo que um tá em cima e um tá embaixo? Continua então, um em cima e um embaixo. Eu tenho divisão. Velocidade igual D dividido por T. A mesma coisa acontece quando eu quero descobrir o T. Fica como D e V. Só que um tá em cima e um tá embaixo. T igual a D dividido por V. E aí eu tenho as três formulazinhas decoradas de uma maneira simples e fácil. É só lembrar do triângulo Deus em cima, V tudo embaixo. Se ficou alguma dúvida, o plantão tá aí, tá todas as coisas aí, é só mandar mensagem, assistam o vídeo várias vezes e é isso, muito obrigado.